E para Angola, eu gostava de perceber também, da sua parte, Adriano, se, para o caso de Angola, qual é a metodologia que a UNITA pretende utilizar no sentido de reverter esta posição reincidente por parte da Polícia Nacional? Num processo de consciencialização dos cidadãos, e o Vítor tem estado a acompanhar isso. Nós entendemos que a consciência do angolano hoje é completamente diferente da consciência do angolano ontem, e estamos num processo preparatório para o processo eleitoral do próximo ano. Nós estamos a trabalhar para a alternância política. Acompanhei, de alguma maneira, a perspectiva em que o Messias colocou a abordagem do caso concreto de Moçambique, e nós temos muitas similitudes em relação à nossa história, ao percurso histórico e não só. São dois países que já tiveram revolução, Angola pela UNITA, Moçambique pela RENAMO, mas claramente estamos agora numa disputa política que nos coloca num palco em que as ideias deviam falar mais alto. E aqui há um elemento que o Messias levantou em relação à sistematização do uso bélico por parte dos regimes. E eu tenho estado a dizer, o governo de Angola tem que perceber que não vão ser os canos de armas que vão solucionar os problemas de Angola. Os problemas de Angola são muito claros. É a questão da fome, da pobreza, a miséria na população está elevada, falta de emprego na juventude, habitação, etc, etc. Os problemas estão ali. A má distribuição exatamente da renda nacional é que cria o desequilíbrio entre aquilo que são as políticas públicas no papel, a sua execução e aquilo que tem sido a resposta dos cidadãos. Então, é importante e necessário que o próprio regime entenda que ainda tem perto de 10, 11 meses até antes das eleições para tentar mostrar alguma coisa que valha. Porque todo o resto não vai ser solução. O caminho da alternância é inevitável. E nós, enquanto UNITA, temos estado a trabalhar afincadamente para proporcionar esta alternância para os angolanos. E nisto, efetivamente, temos estado a trabalhar com a sociedade angolana na busca de caminhos. Eu sempre digo, não gosto de me antecipar as estratégias por conta do modelo de sistema do regime que temos. Muitas vezes, eles já estão atrapalhados. Se forem municiados com informações privilegiadas antecipadamente, eles com certeza vão encontrar outra forma de reação e, sobretudo, de resposta para aquelas ações. Para nós, o que importa é exatamente esse procedimento, a plataforma que se está a levar. E hoje, cada vez mais, a sociedade civil está acutilante em relação ao processo angolano. E isto não pode passar despercebido diante dos que estão a governar. Não nós acha olhamos que para a perspectiva... A UNITA vai, nos próximos tempos, apresentar queixa às instâncias judiciais por conta exatamente de um posicionamento que entende não ter sido mais adequado por parte da polícia. A UNITA vai continuar a conversar, a UNITA vai continuar a conversar ou tentar conversar com o Executivo no sentido de situações do género não voltarem a acontecer por conta de se tomar uma escalada ainda maior e que o próprio Estado não vai conseguir eventualmente controlar. Nós sabemos como é que isso aconteceu em muitos outros países, portanto, exemplos não faltam. Eu sou dos que acha que a solução de Angola não pode ser vista apenas entre o diálogo da UNITA com o Executivo. É importante começar a entender, ou as pessoas que estão na governação entenderem, que o diálogo na busca de soluções para o país tem que ser abrangente, tem que ser os angolanos a decidirem o que eles querem. E isso começa pelo diálogo, efetivamente. E nós temos estado a ver um governo que não dialoga, está completamente bloqueado ao diálogo. E quando eu remeto o diálogo do Executivo aos canos de armas, é por conta disso. Na ausência do diálogo frontal, efetivamente usam, e aqui, uma vez mais socorrendo-me da expressão do Messias, gostei muito, usam o aparelho bélico para efetivamente poderem achar que por via dele dialogam com os cidadãos. Não é possível. É importante que eles percebam. Todo um processo tem mesmo o seu fim. E se eles tiveram um processo de manutenção do poder até hoje, têm que aceitar que por culpa própria, porque também é importante que eles entendam isso, as situações dos países nossos, Angola e Moçambique, é por culpa dos próprios partidos governantes. Acomodaram-se na cadeira do poder e esqueceram-se da satisfação do bem-estar das populações. E nisto encontram uma reação negativa por parte das populações e não conseguem se sustentar no poder porque se conseguem sentir a rejeição. E a rejeição popular está tão alta, mas tão alta, que em termos de sufrágio universal, transparente, eleitoral, eles não ganham. Não ganham. E é ali onde há o problema. Então, obrigados a irmos para as eleições do próximo ano. O povo não lhes quer.
Então querem vir com essas ações dilatórias para desviar as atenções dos cidadãos na busca de um engajamento eficaz, de um exercício pleno, normal, constitucional e legal de transição no nosso país. E nós temos que continuar a bater nessa tecla. Em relação aos processos, tanto o processo contra o governador provincial do Uíge, quanto o processo contra o comandante provincial, foram já remetidos junto dos órgãos afins na província do Uíge. E isso revela a maturidade da UNITA. A UNITA tem fé que possam ter uma resposta favorável em função das queixas que foram apresentadas? Vitor, a UNITA é um partido com vocação de poder. E sendo um partido com vocação de poder, tem que, muitas vezes, apresentar essa maturidade. E nós queremos instituições fortes e não pessoas fortes. Vamos testar as instituições. As provas estão ali. Os processos foram abertos. Agora vamos ver o que o tribunal vai dizer. Porque, na verdade, a impunidade é que não vale. Já ouvimos lá para o início do mandato do presidente João Lourenço a garantir que ninguém estará impune quando comete e tudo mais, ninguém é completamente protegido, que não seja julgado, ou alguém que não seja fragilizado e não tenha direito. E nós vamos exatamente testar as instituições. E neste teste das instituições, os processos entraram. Porque, Vitor, nós não podemos mesmo continuar a permitir que a polícia ache que é um instrumento de repressão dos cidadãos. Não podemos. A polícia, e eu sempre digo, o agente da polícia também é cidadão, também está nas comunidades. Também casou, tem mulher dele, tem filhos, tem pais, tem parentes, tem etc. Então, estamos todos numa mesma sociedade. Ele não pode ser uma pessoa quando está na comunidade dele, para depois ser completamente outra quando está fardado. Eu gostava de perceber o seguinte, Adriano, em Angola já várias manifestações levadas a cabo pela sociedade civil tiveram também o mesmo tipo de reação por parte da polícia. Eu gostava de perceber, é um pouco em função daquilo que disse também aqui, como disse aqui o Messias, que a polícia reprime tudo e todos, a polícia, ou é o facto da polícia até hoje não ter ainda conseguido fazer um estudo, trazer uma técnica no sentido de se adaptar e adequar às suas reações sem que elas sejam necessariamente violentas? Vitor, antes de responder diretamente a essa questão, eu vou vos trazer à reflexão o seguinte elemento. Quando nós, e acredito que é o que acontece também em Moçambique, organizamos as nossas atividades, que sejam comícios, que sejam manifestações, que sejam marchas, o que for, nós solicitamos asseguramento da marcha. Só que quando vamos solicitar, nós solicitamos a Polícia Nacional. Agora, Vitor, vamos lá trazer esse elemento à reflexão. Como é que eu que fui solicitar o asseguramento da minha atividade, depois sou reprimido violentamente, como se eu é que fosse o mal da fita? Este é o elemento que temos que refletir. Os que solicitam o asseguramento somos nós. Então, não pode haver da nossa parte má fé de ir solicitar asseguramento e ao mesmo tempo trazer ações de vandalismo como eles gostam de referir. E aqui o que é importante dizer? Na verdade, indo diretamente à pergunta que me coloca, a polícia não atua a seu belo prazer. Há uma orientação política por detrás da ação da polícia, nesses casos. E é essa orientação política que, infelizmente, tem estado a se revelar numa ação de desespero, numa ação de má-fé, numa ação e até de belicismo por parte da atuação da polícia. E este aqui é o problema. Porque, Vitor Hugo, eu vou aqui falar uma coisa e dar um exemplo que aconteceu comigo. À medida que eu ia andando pelas ruas do Uíge, porque todas as ruas estavam bloqueadas, eu tive que arrear os vidros do meu carro para a polícia me ver. E sabe por que eu arreei os vidros para a polícia me ver? Porque a polícia foi me reconhecendo e, como são admiradores, meus admiradores, eles diziam mesmo, não, Cota, você que nos defende, pode passar. Significa, eles próprios estavam contrariados com a ação que estavam a lhes mandar fazer. Entendes? É por isso que eu digo que não é a vontade da polícia agir como tem estado a agir. Né? Um dos polícias pediu para parar um pouco no bloqueio dele, para dizer, deputado, eu só tenho estado a te ver na televisão. Hoje é um grande prazer te ver aqui pessoalmente. Continuem a nos defender, nós também estamos a sofrer. Isso aconteceu no Uíge. Então, Vitor, o agente da polícia, ele também, como eu disse, é alguém inserido na sociedade, ele também sente. E, efetivamente, muitas vezes vão contrariados. Porque se eles não agirem em conformidade à orientação política, eles são, molestados por via de uma ação disciplinar.
E aquela ação disciplinar tem exatamente reflexos na sua vida social, porque muitas vezes cortam o salário, algumas vezes suspendem por X tempo algum ou outro benefício e tudo mais. Então, eles estão colocados numa espécie de atuação a meio de uma chantagem. E é essa chantagem que vem das ordens superiores, que condiciona uma atuação mais exemplar da polícia. E, aliás, e é público que eu vou falar agora, o Vítor Hugo Mendes também acompanhou. Se você acompanha as manifestações dos cidadãos e ou dos partidos políticos na província da Huila, onde o comandante é o comissário Divaldo Martins, completamente que a polícia vem, dita as regras, mas assegura exatamente a marcha. E o que é que vamos acontecer? Ou o que é que vamos verificar? Vamos verificar que lá onde o comandante está com uma consciência um pouco mais apurada, consegue fazer a medição sem violar a Constituição e as leis da atuação da polícia. E tudo acontece na normalidade. Aqui em Luanda é o contrário. Só para teres noção, Vitor, eu e o deputado Melito Equique, a deputada Irina, em 2023, em julho de 2023, fomos a uma manifestação que a sociedade civil convocou aqui em Luanda. Quando chegamos no parlamento, queriam abrir um processo disciplinar contra nós. Porque estavam a querer nos convencer que deputado não pode ir à manifestação. Já viu o que é isso? Nós tivemos que ter uma sessão em que o grupo parlamentar do MPLA agendou para a plenária o debate sobre a nossa participação na manifestação. E um pouco nesta perspectiva de tentar proibir. E nós dissemos, não, antes de sermos deputados, nós somos cidadãos. E o tema que levantava a organização daquela manifestação, nós nos revíamos e fomos para aquela manifestação. Nós fomos exatamente violentados, gás lacrimogêneo, disparos de balas reais. É verdade que foram para o alto, mas eram balas reais. Imagina se um polícia, se calhar por algum motivo, tivesse a se sentir mal com alguma frustração e abrisse fogo contra as populações. Haveriam muitas mortes. Mas há esse tipo de situações que acontecem ainda aqui em Angola. Então, a polícia, como dissemos no princípio, tem que ser sim uma polícia republicana, em que a sua atuação está virada nos marcos da Constituição e da lei. Essa perspectiva de tentar partidarizar a atuação da polícia tem que terminar, tem que acabar isso. Não podemos continuar a ter uma polícia que só está ali efetivamente para cumprir ordens. Okay. E depois você vê que nós estamos a trabalhar para a alternância. E eu sempre digo isso, Vitor. A UNITA ganha as eleições, não vai recrutar outra polícia. A polícia com que tem que trabalhar é esta polícia que existe. E depois como é que vai ser a postura dessa polícia? É importante que se saiba que há órgãos permanentes numa estrutura do Estado. E as forças de defesa e segurança são uns desses órgãos permanentes, que não mudam por causa da vontade ou da alternância política ou vontade política de um ou outro partido. Não. São órgãos que existem e são órgãos do Estado, são permanentes, estão ali. Agora, se esses órgãos não conseguem interpretar o seu verdadeiro papel, claramente que depois caem nessas situações como Porque, repare, Vitor, nós estamos a chamar que nós sofremos intolerância política nós. Mas você vai ver para os vídeos, os que estavam a nos reprimir são da polícia. Agora, essa intolerância política é policial ou como? E, igualzinho ao que acontece em Moçambique, vem a Polícia Nacional a fazer a sua conferência de imprensa só mentindo. E esse é o problema. Houve uma conferência de imprensa do Comando-Geral da Polícia Nacional em que relatou a situação do Uíge completamente de forma enviosada e não realística da situação que vivemos no Uíge. Ok, deixa-me então ouvir aqui, ouvir também aqui o